Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Diário do Rodrigo Lima. E agradeço aqui nossos patrocinadores, a Cortina e Companhia e também o Móveis Colúmbia, nosso cenário que é muito elogiado aí. De coração aqui, agradeço vocês que fazem parte do nosso time. E se você ainda não conhece, você pode acessar o diariodorodrigolima.com.br, que já está no ar, o nosso portal de notícias. E hoje aqui no podcast eu vou estar recebendo a deputada Adriana Ventura do Novo. Tudo bem com a senhora, deputada? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer estar aqui no Diário do Rodrigo Lima. Um prazer encontrar com você novamente. Nós nos encontramos, inclusive, numa situação muito bacana, que foi lá na favela Marte, né, deputada? A senhora não é uma parlamentar que caiu de paraquedas em Rio Preto. A senhora tem uma relação com a cidade e com a região. Olha, tem uma relação sim, eu tenho vindo bastante para essa região, até porque, como a gente faz edital e seleção de emendas, muitas entidades de Rio Preto que prestam serviço à população se inscrevem, são assim, contempladas, e a gente vem fiscalizar. Inclusive eu tenho parceiros aqui na região, né? Eu tenho pessoas que acompanham e fazem a ponte do Noroeste Paulista com o meu gabinete, que é o Rafa Bernardo, um empresário daqui da região. Rafa, que é candidato também a deputado estadual. Ele é candidato a deputado estadual, inclusive a gente faz uma parceria muito boa, porque ele estando na Lesp, a conexão com Brasília será direta. Ele vai ser a sua principal dobradinha na região? Será a única dobrada na região. Legal. É a dupla, então, do Novo, que vai representar o partido aqui na região noroeste. Vai ser vocês. Sim, isso é importante, porque eu fico em Brasília, né? Eu fico em Brasília e o papel do deputado federal, a gente tenta ajudar o Estado como um todo. Então, ter um representante nessa região tão importante que é o Noroeste Paulista, para mim é um conforto, porque ele é da região, ele é de Rio Preto e conhece tudo aqui. Então, todas as demandas, tudo vai ser via Rafa Bernardo. Deputada, a gente vê que uma parcela da população tem uma simpatia muito forte pelo Partido Novo, né? A senhora é uma parlamentar do Novo. O que fazer para ampliar essa representação do Novo com uma eventual eleição para governador do estado, para presidente? Como é que vocês estão construindo isso para a eleição deste ano? Olha, a eleição desse ano nós temos uma chapa completa, uma nominata enorme. Então, assim, nós temos quase 70 candidatos a deputado federal. A gente fechou a chapa recentemente, nós temos quase 60 candidatos a deputado estadual. Temos um candidato a governador, que é o Vinícius Poit. Temos um candidato ao Senado, que é o Ricardo Melão. Então, os dois são deputados, porque o Vinícius Poit é deputado federal hoje. O Ricardo Melão, ele é deputado estadual. E são exemplares, fazem um trabalho maravilhoso. E a gente está trabalhando do jeito que a gente sabe trabalhar. Indo na ponta, conversando com as pessoas, porque a gente faz campanha sem dinheiro público. A gente é o único partido que se recusa a usar fundo eleitoral, que é dinheiro do cidadão, que deveria ir para saúde, segurança e educação. Então, a gente vai realmente, anda, conversa, fala, e as pessoas se engajam, as pessoas veem verdade, as pessoas veem transparência. Então, aqui não tem promete isso, promete aquilo. O que a gente promete é muito comprometimento, muito trabalho, e é o que a gente entrega. A gente tem muita entrega para mostrar. Todos os parlamentares do Novo entregam e mostram as entregas. O candidato a presidente do Novo vai ser o Felipe Dávila, né? Ele vai enfrentar uma eleição complicadíssima, né, deputada? Como é que os parlamentares que estão na ponta estão trabalhando essa candidatura? Olha, inclusive o Felipe Dávila é um excelente candidato, uma pessoa assim, primeiro muito preparada, ele tem uma vivência na política de longa data, né? Ele fundou e levou o CLP, o Centro de Lideranças Políticas, sempre. Então, ele conhece e sabe do que está falando. Tem muitos livros publicados, então é uma pessoa que a gente tem muito orgulho de estar com a gente. Sem contar que ele trouxe para o partido um direcionamento. E nesse cenário polarizado, onde você vê de lado, né, uma polarização, o candidato daqui ou o candidato ali, eu, por exemplo, não quero nenhum dos dois candidatos. Mas e aí falam, é isso, né? Sempre esse voto útil que leva o país para o buraco. E quando a gente vê
esse populismo. A gente vê as pessoas na pobreza, mas ninguém tem intenção de tirar as pessoas da pobreza. Parece que toda hora, sabe, fica dando uma coisinha aqui, uma coisa... A gente precisa mudar esse modelo. Então, a gente está com muita esperança, porque no debate as coisas aparecem. Hoje, realmente, as pessoas falam, ele não tem chance. Não tem chance por quê? Vai ouvir o que ele tem para falar. Falavam a mesma coisa do Romeu Zema. Ele não tem chance, porque ele tinha 1% nas pesquisas. A mesma coisa que falam do post. Então, vamos deixar a coisa andar. A campanha tem muita coisa para acontecer, tem muito debate para ser feito. Agora, o que eu espero é que os candidatos tenham coragem e compareçam ao debate, né? Porque... A senhora se refere a quem? Eu estou me referindo a Lula, estou me referindo a Bolsonaro, estou me referindo a qualquer candidato, porque o mínimo que tem que ter aqui é as pessoas conhecerem e saberem quem vão votar, não em narrativas que geralmente são falsas, historinha da carochinha. Então, o mínimo que eles tenham é a coragem, todos os candidatos à presidência, a governador, de irem para o debate. Um debate correto, um debate equilibrado, onde tenha troca de ideias, não ofensas, porque a gente precisa qualificar o nosso debate, né? A gente vê pessoas falando, um agredindo o outro, e assim, vamos qualificar o debate. Debate maduro, para que a população possa escolher. O Zema ia para debate, não tinha chance nenhuma, e virou governador do segundo maior colégio eleitoral do país, que é o estado de Minas Gerais. O que representa a eventual eleição do Lula e do Bolsonaro, na opinião da senhora? Um retrocesso enorme para o país. Eu não vou nem entrar em questões de ex-presidiário, de corrupção, não vou entrar em questões de orçamento secreto, ter entregue o país ao Centrão. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, porque os fatos falam por si. Mas assim, eu acho que o país precisa avançar, o Brasil precisa avançar. A gente precisa sair dessa cortina de fumaça, achar que sempre só tem uma alternativa, né? Achar que sempre a gente está vendido e na próxima eleição a gente resolve. Não, a gente tem que resolver agora, tem que debater agora. Um circo é montado, um teatro é montado e a gente fica refém de um voto útil. Então, eu espero que a população do estado de São Paulo, principalmente, que é um estado que conduz a nação, tenho muito orgulho de ser paulista e o nosso estado precisa dar essa diretriz, né? Que pelo menos no primeiro turno seja um voto consciente, que as pessoas conheçam os candidatos. Eu vou falar, óbvio, conheço o Felipe Dávila, conheço o Vinícius Poit, vejo o trabalho que eles fizeram, vê o que eles entregam, vê o histórico deles e acompanhe e ponha para debater. Então, que os candidatos todos se coloquem à disposição do debate, porque candidato que foge de debate é de uma covardia e de uma canalice absurda. Essa é a minha opinião. A senhora é professora da FGV? Sou. Do quê? Qual a disciplina? Eu sou professora de gestão e empreendedorismo. E como é que a senhora acabou na política? A gente sabe que nada acontece se não for pela política, né? Eu costumo dizer que até tampar o buraco da rua de frente de casa é feito pela política. Como é que a senhora foi picada pelo bichinho? Então, e o engraçado é que eu nunca participei da política, eu nunca quis ir para a política. Eu sou formada em administração pública, eu nunca entendi direito por que eu ia fazer com a administração pública. E depois, né, quase, já depois de casada, com filho, já cuidar de... Mas o que me trouxe para a política? Indignação e insatisfação com o que eu estava vendo. Porque eu não me sentia representada por ninguém. E olha, eu não estou fazendo crítica a ninguém, assim, que nos ouça, porque eu era aquela pessoa que não lembrava em quem tinha votado. Eu não acompanhava a política. Só que quando começou corrupção, escândalo de corrupção, lava-jato, mensalão, petrolão, aquelas coisas todas, eu fui ficando tão indignada, e a gente toma uma decisão. Porque ou você vai para o aeroporto para sair do país, e eu sou muito patriota para fazer isso, ou você vai para a política e fala, eu vou lá e vou fazer alguma coisa. E eu levantei da cadeira e fui lá para fazer alguma coisa. A minha chance era quase nada. Todo mundo falava, não, imagina, deputada federal, né? Você não tem ninguém político na família, você não tem dinheiro para fazer campanha, você ainda vai escolher um partido pequeno que não usa dinheiro público. Então, mas eu fui, minha primeira campanha eu fui eleita, então... Quantos votos a senhora teve? 64.300. Na primeira eleição. Então, assim, foi um voto de confiança que eu recebi das pessoas, que eu trabalho muito para tentar retribuir e faço, assim, eu dou o meu melhor para representar bem as pessoas, para ser a voz no Congresso que hoje realmente não existe. É uma desconexão. Eu vejo as coisas que acontecem lá e falo, gente, mas quem que eles estão representando? Porque a população que não é. É justamente uma das críticas ao Congresso, é justamente isso, né, deputado? Parece que não há um olhar para as pessoas aqui, né?
é uma realidade diferente em Brasília em relação ao que acontece no país. Eles têm esse sentimento, eles fazem o que a senhora acredita que acontece de fato? Então, Só que assim, vivencia olha, isso, né? então, assim, primeiro, eu me sinto muito incomodada com o que é votado, muitas das votações que acontecem lá e a forma como é feita. Por quê? Qual que é a prioridade do país hoje, né? Geração de renda, emprego para as pessoas, para dar dignidade para as pessoas. Agora a gente vê vários e vários projetos que são votados, da maneira que são votados. O que me incomoda é que lá não tem dinheiro para um monte de coisa, mas tem 5 bi para fundão eleitoral. Não tem dinheiro para um monte de coisa, mas tem 60 bi para emenda de relator. Então, quer dizer, a gente precisa qualificar o debate. E o que eu sinto falta, até como acadêmica, eu sou professora, o que eu sinto falta é de debate, de trazer para a conversa. Então, as coisas lá são muito no sopetão, são decididos por meia dúzia, 10 dúzias de líderes ali, não são todos os líderes, mas o que realmente incomoda é que a gente precisa fazer um debate sério e trazer as pessoas para debaterem. Então lá, eu fiquei indignada outro dia que aprovaram um piso de categoria sem chamar quem vai pagar a conta para falar se pode, se não pode, o que acha, sem ter a outra parte ouvida, sem nenhuma discussão. Então, essa categoria merece, vamos aprovar. O que é isso? Eu tento ser muito responsável, até porque eu sou de um partido liberal, nem todo mundo pensa igual, eu entendo isso. Então, o que eu garanto? Eu faço uma audiência pública, 2, eu já fiz várias audiências sobre o mesmo tema. A telemedicina foi isso. Eu fiz umas 15 audiências, seminários, para dar voz. Tem gente contra, tem gente a favor, todo mundo tem que falar. Na questão dos medicamentos isentos de prescrição, eu já fiz 2 audiências, vou fazer a terceira, se necessário for. E eu falei que eu falei. Por quê? Porque as pessoas querem falar, tem que ouvir todos os lados. Então, essa desconexão me incomoda. Você fala assim, então representando quem? Interesses de poucos, interesses de quem tem poder econômico está lá, interesse de quem grita mais ou de quem é organizado, seja por sindicatos e tudo mais. Esse corporativismo é um absurdo. Então eu espero que a população escolha os seus representantes, tá? Então acredita em alguma coisa, pelo menos vai lá, vê se o cara é sério, se o cara trabalha, se o cara entrega, ou se é aquele parlamentar que vai lá, faz aquele teatrinho, pega o celular, faz um negocinho, fala qualquer bobagem, mas não vai trabalhar, não briga por nada que é correto, então é difícil. A senhora falou sobre a telemedicina, a senhora é autora do projeto que criou a telemedicina no país? Sou. Como é que a senhora teve essa ideia? Porque, olha, ajudou muita gente, principalmente no momento da pandemia da Covid-19. Nossa, foi genial isso, principalmente, assim, foi uma coisa que caiu no meu colo, porque eu sou empreendedora, eu sou professora de gestão e empreendedorismo. E no Novo, todo mundo é muito reformista, todo mundo quer fazer reforma administrativa, reforma tributária. A gente quer melhorar o ambiente de negócios, essa é a pegada de todo mundo ali. E a área da saúde, a comissão de saúde, falou, mas quem que vai para lá? Não tem ninguém para ir para lá. E eu fui, e eu nunca fui da saúde. E o olhar de administradora na comissão de saúde, a gente sabe que o SUS é um desafio enorme, né? É um sistema, e assim e para dar acesso a essa população, que hoje elas não têm, e um acesso de qualidade, para não ficar 2 anos numa fila, para não ficar esperando um exame que nunca vai chegar, e todos os problemas que a gente sabe que existem, até para otimizar recursos, a telemedicina e a telesaúde é a saída. E tinha muita resistência no Congresso no início, por várias razões, seja interesses corporativistas, seja outros tipos de interesse, mas o fato é que quando estourou a pandemia, eu protocolei o projeto, acho que assim, na semana da pandemia, 1 mês depois já era lei. A Lei 13.989, que autorizou a telemedicina durante a pandemia, foi aprovada. E o bacana, não fiz isso sozinha. Estava lá a comissão do coronavírus, a comissão do Covid, que trabalhamos a pandemia inteira todas as semanas, mas eu fiz questão que todos os meus colegas da comissão fossem coautores comigo, porque isso é uma construção para o país. Então, lá todos os deputados de PT, a PSL, que na época era PSL, assinaram, eu falei, não, isso é todo mundo, então foi muito bacana. E a telemedicina veio e todo mundo viu, o que permitiu que as consultas continuassem, que a saúde continuasse, não só a medicina, mas todos os profissionais de saúde. E agora nós temos um outro projeto aprovado também de minha autoria,
da telemedicina, onde o relatório saiu como telesaúde, que é o grande guarda-chuva, que está para ser aprovado no Senado. Já foi aprovado na comissão do Senado, agora vai para o plenário para ir para a sanção depois. Qual que é a diferença do telesaúde? Qual que é o princípio? Então, olha, telemedicina, a gente está falando de medicina à distância, telesaúde, saúde que é feito de forma à distância, mas é saúde. Telemedicina é medicina, telesaúde é saúde. Saúde é o guarda-chuva que envolve a medicina, a psicologia, a fisioterapia e todas as áreas da saúde estão embaixo do guarda-chuva. E telesaúde é, inclusive, uma das estratégias do Ministério da Saúde, para a saúde digital do país. Então, é um avanço para o Brasil. O Brasil estava atrasado 20 anos, porque a boa parte dos países usam primeira consulta virtual, até para ver se o que tem é grave ou não, levar exames. Então, Inglaterra, Portugal, Canadá, usam telemedicina há mais de 20 anos. E aqui a gente estava travado. Então, essa pandemia mostrou que sim, é importante a gente avançar, tendo um SUS no nosso país para dar acesso. Porque hoje temos lugares, Rodrigo, onde não tem médico. Onde não tem médico especialista, onde uma pessoa, para ter acesso ao médico, viaja 3 dias, barco, carro. Então, é uma aberração. E até para o conforto, hoje todo mundo faz as coisas virtualmente. Se eu quero fazer uma consulta e o médico está em outro estado, ou está na cidade de São Paulo, eu estou em São Paulo, mas não quero atravessar a cidade e é possível e o médico autoriza, está tudo certo. O médico tem autonomia para falar se vai ser remoto ou se vai ser presencial. E o paciente pode consentir ou não. Então é uma coisa que faz sentido. Deputada, a questão do novo em relação às privatizações. Uma das críticas do partido é a questão de, olha, querem privatizar tudo, querem entregar tudo. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que é natural, existe uma resistência, eu acho que tem 2 lados aqui. Primeiro, que existe uma narrativa mentirosa, quando falam de privatização, e falam assim, olha, quer privatizar. Isso não quer dizer que ninguém vai ter que pagar nada. O que é público vai continuar sendo público. Então, por exemplo, a mesma maneira que acontece nas unidades básicas de saúde, né? Você tem organizações que operam, né? Elas estão operando, mas a pessoa continua tendo atendimento. Então, o novo quer privatizar tudo, sim. Por quê? Porque é fato, eu não estou inventando história, os fatos estão aí, os números estão aí, que infelizmente o Estado não dá conta de entregar bons serviços em educação, bons serviços em saúde. Isto é fato. E nós temos bons exemplos. É claro que tem ilhas de excelência aqui, ali, alguns estados, alguns municípios que conseguem fazer isso, mas em sua grande maioria, nós darmos alternativas, de fazermos parcerias com iniciativa privada, com organizações sociais que prestem esse serviço para a população se beneficiar com bons serviços, isso seria maravilhoso. Nós já temos excelentes exemplos na saúde. Seria bom que fizéssemos isso na educação também, porque a nossa educação realmente precisa de muita atenção, de muito cuidado. E fica um discurso, querem privatizar a escola pública, querem privatizar a saúde pública. Então, essa narrativa, no mínimo, é mentirosa e não é honesta. Porque o que a gente quer? Se não temos condições de entregar um bom serviço, vamos deixar quem sabe fazer melhor, fazer. A pessoa, a população vai continuar recebendo os mesmos serviços, da mesma forma, ninguém vai ter que pagar, simplesmente, ao invés de manter uma estrutura inchada que custa caro e que é ineficiente, você coloca outra que faz melhor, de uma forma mais barata e dá escolha para a população. Porque hoje a população fica anos na fila, não tem escolha, tem um péssimo atendimento. Muitas crianças de escola pública que só teriam oportunidade na base se tivessem um bom estudo, estão defasados, né? Saiu agora, medimos o estado de São Paulo com essa pandemia, 16 anos de retrocesso, temos gerações perdidas aqui, e aí estamos brincando de faz de conta, e está tudo bem nada, está tudo péssimo, a educação está péssima, a saúde, a gente tem que avançar muito, então é mais uma alternativa. O lugar que funciona bem, tudo certo. O que não funciona, vamos dar a alternativa de fazermos parcerias com a iniciativa privada, com organizações sociais, para o serviço chegar. Agora, querem privatizar tudo, agora você, que é pobre, vai ter que pagar pelo serviço. Isso é mentira, não tem nada a ver com isso. Agora, vocês já pensaram, eu converso bastante com outras mandatárias, né, que falam bastante também de educação, vocês já pensaram se cada pai, cada mãe que
moram em comunidades, que têm dificuldades, que recebem Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim, se eles pudessem escolher a escola para colocar o filho, já pensou se cada escola boa do estado de São Paulo pudesse receber alunos oriundos das comunidades tal, porque os pais escolhem, elas seriam remuneradas, o custo aluno é bem menor do que em escola pública e o ensino seria de qualidade. Então, tem alternativas. A gente não quer acabar com nada, a gente só quer estudar alternativas e ver o que funciona melhor, porque a única certeza que a gente tem é que do jeito que está, não dá. Não temos estudo e hoje priorizam uma educação superior, só que o ensino superior, quando chega lá, a gente tem um monte de gente formada que não sabe ler e escrever. Analfabetos funcionais, isso está medido. Então, vamos parar de brincar, vamos debater sério, vamos dar futuro para essas crianças que hoje não têm. Deputada, um comentário da senhora, como também na parte de empreendedorismo. O camarada que acabou de sair agora, nós estamos saindo da pandemia ainda, né? E quer empreender, o quanto é difícil no país? Qual que é a dica que a senhora dá, que a senhora que atua nesse setor? Olha, assim, a gente brinca, você até falou assim, a tua primeira pergunta falou, que bichinho te mordeu, né, para você ir para a política, o que aconteceu? Eu falei, foi indignação. Empreendedor é a mesma coisa, porque empreendedor tem um bichinho que move a gente, tem dois bichinhos, né, um é realmente a necessidade, você precisa sobreviver, você precisa pôr comida na mesa, então você vê muito, o Brasil é um país super empreendedor, nós temos mais de 60 milhões de empreendedores, na pandemia a gente viu muito isso, as pessoas perderam emprego e o bichinho que morde a gente ou é necessidade ou é o incômodo. Por quê? Primeiro, a necessidade porque você precisa pôr comida no prato, né? Metade das pessoas que empreendem mais ou menos, um pouco mais, elas precisam fazer alguma coisa, então elas se viram nos 30, como a gente fala. A gente vai lá, faz isso, vende aquilo. Bom, então esse espírito nós temos. Alguns têm mais que os outros. E tem um outro que é incômodo. Quando você vê alguma coisa e fala, nossa, esse serviço não tá bom. Você vai num restaurante, você vê alguma coisa e fala, nossa, isso não é legal, isso daqui precisa mudar. Você está atravessando a rua e você começa a olhar para as coisas, ver oportunidades, ver necessidades, falar, isso seria tão bom se essa cor não fosse vermelha, se fosse amarela. Então, assim, quando você busca inovar em alguma coisa, é porque você tem uma necessidade ou porque alguém tem algum incômodo. Isso é empreendedorismo. Então, as pessoas querem mudar uma realidade, querem inovar. Isso pode ser de diversas maneiras. A gente até brinca que as pessoas falavam, empreender é abrir um negócio. É isso. Não é só isso. Antes a gente qualificava o empreendedor como aquele que vai lá, que abre um negócio e tal. Hoje não, a gente fala que as pessoas têm um espírito empreendedor. Espírito empreendedor é aquilo que faz com que queira mudar as coisas, seja dentro da empresa, seja na política. Então, as pessoas precisam ter uma mentalidade, um espírito empreendedor. Que são pessoas, e eu brinco, que ser empreendedor é sair da plateia e assumir o lugar de protagonista. A gente levanta e vai fazer alguma coisa. Eu levantei da cadeira e fui para a política. Então, esse espírito é empreendedor. E eu acho que é isso que o Brasil tem e precisa explorar. Agora, a tua pergunta, como é empreender no Brasil? Difícil. Por quê? Porque a gente tem um Estado que esmaga, que não facilita. Para você abrir um negócio, você é cercado de exigências, de taxas, de várias coisas, e a pessoa está sempre esmagada com tanta regra, com tanta lei, com tanta falta de flexibilidade, sabe? Todo mundo aqui tem muito direito. É direito, 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 direito. Todo mundo só sabe falar de direito e dever. Todo mundo tem dever para com o país. Todo mundo tem que trabalhar e lutar para ter uma sociedade justa, dar oportunidade para todos, e todo mundo só sabe falar de direito, levanta o dedo, e a gente vê isso no Congresso também, né? Todo mundo fala tanto de direito, que esquecem que existe um país para ser construído, existem gerações, então o direito de uns acaba com o direito e o futuro de outros, então esse balanceamento que precisa ter. Deputada, aqui em São Paulo, uma disputa também ferrenha pelo governo do Estado. Qual que é a impressão que a senhora tem do governo do Rodrigo Garcia, que é de Rio Preto? A senhora defende a candidatura aí do Vinícius Poit, mas a vida, uma disputa não vai ser fácil, porque enfrenta o Fernando Haddad, nós temos também o Tarcísio Gomes de Freitas, que é candidato do presidente Jair Bolsonaro, o Haddad do Lula, o Rodrigo Garcia diz que não é nem direita nem esquerda, que é em frente. Onde que o Poit entra nessa disputa aí? O que a senhora espera da eleição aqui em São Paulo?
Olha, acho que vai ser vai ser uma disputa super acirrada, então acho que o jogo, assim, as peças no tabuleiro estão ali, né? Então a gente tem a candidata, a gente tem os candidatos, o Haddad, né? Que tem, que representa, assim, a esquerda e tudo mais. Você tem o Tarcísio, né? Que foi ministro, que é do Bolsonaro. Você tem o Rodrigo Garcia, que sucedeu o João Dória, o Rodrigo Garcia, que é gestor, que sucedeu o João Dória, que está na situação, que tem toda uma máquina, né, que envolve, e você tem o Vinícius Poit, que vem com toda a gás, que não está preso com nada, que não... o que é bom? Não ter amarras. Né? Então, ele não é candidato do 1, do 2, do 3, do 4. Então, o Haddad é candidato do Lula, o Tarcísio é candidato do Bolsonaro. Os fatos são claros. Você tem ali o Rodrigo Garcia, que sucede o Dória com a máquina e tudo, e o Poit e os outros, mas eu vou falar do Poit, que é o candidato que eu apoio e tudo. Ele é o candidato que não é nem de um nem de outro, é independente, que não tem amarras, que quer fazer, que quer mudar, que quer inovar. Assim, eu acho que o quadro está dado, as escolhas são feitas. O que não dá para a gente entrar naquela coisa de é esse, é aquele. Acho que o estado de São Paulo, o lema de São Paulo conduz a nação. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade enorme. A questão é para onde vamos, porque São Paulo, ele dá a diretriz, ele mostra como ser feito. E eu espero, sinceramente, que São Paulo resolva inovar e dar chance ao novo. Ao novo, mesma coisa que aconteceu em Minas. Hoje nós temos o governo Romeu Zema, que sem nenhum demérito aos outros governadores, é o melhor governador. Ele pegou um estado quebrado, daquele jeito, e ele tem um índice de aprovação altíssimo, conseguiu saldar dívidas, honrar compromissos e levar uma política séria com austeridade, com responsabilidade. Não é populista, não fica distribuindo nada. Né? Mas lá em Minas tem problemas também. Tem muitos problemas. Claro, um estado com 854 municípios. Claro que tem problemas. Gente, o que um bom governante faz? Um bom governante conversa e tenta ir passo a passo. Não dá para ir 100 km por hora? Vamos meio quilômetro por hora. Mas vamos para frente. O que não dá é não colocar dedo em algumas feridas que precisam ter tratadas. A gente precisa discutir uma reforma política, Rodrigo. A gente precisa sair desse toma lá da cá. A gente sabe que tem distribuição que chove cargo para todo mundo, chove emenda para todo mundo. Então, assim, cadê a população no meio dessa história? Então, eu acho muito complicado a gente fazer a política de umbigolândia, que eu chamo. É o meu umbigo, o seu umbigo, teu umbigo, e dane-se os outros, e dane-se a população. As pessoas falam assim, por que Parece que os pobres continuam sempre pobres. Por que a gente continua com índices baixos em educação? Por que a gente continua... Parece que não melhora nunca. Vai melhorar, tá melhorando. A gente tirou o modinho da pobreza, agora voltou todo mundo, teve pandemia, teve todo esse episódio, mas até quando a gente não vai fazer política para a população? Né? Então, acho que é ilusão. E o pior de tudo, que eu fico chateada, é que são sempre os mesmos eleitos. Então, eu não estou falando, tem um lado, mas tem o outro lado. Tem o lado que continua colocando os mesmos no poder, a população vota. A população tem o poder de colocar ou tirar quem quiser. Então, a gente percebe que ela entra nesse jogo, né? De vender voto, de ficar recebendo cesta básica, frango, tratamento dentário e tudo para agradar esse populismo absurdo. Enquanto o Brasil não se livrar disso, a gente está fadado a sempre os pobres serem mais pobres. Porque quanto mais ignorante na pobreza, é melhor para manter os outros no poder. Deputado, a senhora falou sobre a questão de emendas parlamentares. Queria saber como é que é o critério que a senhora utiliza para distribuir as emendas. O deputado federal tem direito a 20 milhões de reais, né? 16 milhões por ano. 16 milhões. Então, como é que é esse critério que a senhora utiliza? E se tem entidades aqui de Rio Preto que a senhora ajuda, eventualmente? Inclusive, a senhora teve uma reunião com os representantes dessas entidades, né, aqui na cidade. Foi para debater o quê? Como é que foi? Como é que são feitas essas tratativas? Tá. Não, é interessante você perguntar isso até, porque é bom que as pessoas
os parlamentares têm vários tipos de emenda, né? Então, os parlamentares, os deputados federais, os senadores, têm direito a mais ou menos 16 milhões por ano para distribuir de emendas para as entidades, seja de saúde, de educação. Existe uma exigência que 50% da verba vá para a saúde, né? O que acontece é como a gente distribui essas emendas, qual é o critério que a gente utiliza para distribuir essas emendas. No caso do meu gabinete e da maior parte dos parlamentares do Novo, a gente faz uma seleção de emendas. Então, tem lá uma plataforma onde as entidades cadastram os projetos. Olha, eu preciso de 200 mil reais porque eu vou fazer isso. Daí coloca como é que é a entidade, como é o projeto, quem que vai beneficiar. São crianças de tal a tal idade que a gente vai fazer isso. Eles colocam o projeto, colocam o orçamento do projeto, colocam os arquivos e tudo que diz respeito ao projeto e se cadastram. E a gente recebe vários projetos de várias áreas. É claro que tem eixos prioritários no meu mandato. Então, eu, por exemplo, estou vinculada à digitalização da saúde, né, a deixar as escolas arrumadas em ordem. Então, eu tento mandar dinheiro também para que as escolas tenham condição de operar. Cada um tem um mandato. Saúde, de maneira geral, para ajudar quem ajuda a população a ter acesso. Agora, e lá nós temos critérios, assim, se o projeto é perene ou pontual, quantas pessoas ajuda, né, qual é o custo per capita, se isso vai fazer diferença, assim, para a vida da pessoa, ou é uma coisa mais pontual, e por aí vai. Porque daí a gente vê que tem projetos, às vezes os pedidos são muito rasos que eu quero dizer. Eu preciso de 800 mil. Tá bom, para que é? Para custeio. Bom, mas o que você tem? A gente precisa saber, é um tratamento oncológico, é o único da região, no estado de São Paulo não tem outra entidade que faça. Então, é feita uma análise. Eu sou chata, né? Eu até desenvolvi uma rubrica, que nem correção de prova de professor, pontua de 1 a 5, como é que tá, se tem gente para fiscalizar, como é que é, essa entidade já recebeu, prestou conta direito. Então, é para a gente ter um mínimo de critério para destinar o dinheiro que é da população, né? Porque parlamentar não é dono de dinheiro nenhum. Eu acho engraçado que eu vou nos lugares e as pessoas falam assim, deputada, muito obrigada, que a senhora deu dinheiro para essa Santa Casa. Eu falei, eu não dei dinheiro nenhum, o dinheiro é teu, o dinheiro é do município e não deveria ter saído do município. Absurdo é tirar dinheiro de Rio Preto, mandar para Brasília e depois as entidades, as organizações de Rio Preto e tudo mais, vai lá com o Pires pedir para o deputado, pelo amor de Deus, me mande dinheiro. É uma vergonha isso. Eu falei, esse dinheiro é da população. E eu tenho várias entidades aqui que a gente visita, que a gente ajuda. Então, tem a APAI, tem o Instituto Renascer, tem o Bezerra de Menezes, tem o HB, que é referência, tem a Santa Casa. Então, esse é o trabalho do parlamentar, né? Fazer, olhar e fazer com que os serviços cheguem na população, ou pelo menos deveria ser, né? Nós temos em 2018, nós tivemos a onda 17, que dizimou parte da nossa representação de deputados federais e estaduais aqui da região. A senhora entrou nesse vácuo? A senhora acha que o pessoal pode ocupar esse espaço eventualmente, sendo reeleita a partir... Mas assim, só me explica o que entrou nesse vácuo. A senhora ocupou um espaço, não sendo daqui, ajudando as entidades e tal, de se estabelecer politicamente mesmo na região de Rio Preto, né? Eu acho que, eu entendo, tem muito essa questão. Olha, a gente Porque cidade, deputado, só ponderando, cidade não tem porteira, né? Não, nenhuma. Né? E eu brinco que deputado estadual é cidadã de todos os municípios. Eu tenho que ser cidadã dos 645 municípios do estado de São Paulo. Esse é o meu papel. Mas a gente entende que não dá para... Eu estou em Brasília, né? Por isso que eu falei que era tão importante uma parceria com alguém que fizesse ponte, que fosse da região. Por isso que é a questão do Rafa que a gente conversou, do Rafa Bernardo. Mas cidade não tem porteira e boa vontade também não. Então, eu entrei no momento onde eu tento servir a região noroeste paulista, o estado de São Paulo como um todo, e estou aqui. Mandei mais de 2,5 milhões de emenda individual para a região de Rio Preto, ajudo no que eu posso, né, na bancada paulista. Os 70 deputados e 3 senadores, inclusive, fizeram um trabalho bacana de união pelo estado, mas é importante, sim, que as pessoas de Rio Preto, do noroeste paulista, vejam quem são os deputados, né? Que estão presentes, que ajudam, sendo ou não daqui, tendo domicílio ou não aqui,
que escolham pessoas presentes que se preocupam com a região. Deputada, a senhora defende até uma atuação muito forte da senhora em relação à prisão em segunda instância. Sim. Como é que é isso? Como é que está essa questão sendo debatida em Brasília? É difícil. Assim, a prisão após condenação em segunda instância tem duas grandes pautas. Eu coordeno a Frente contra a Corrupção no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar. Logo na primeira semana que ela foi formada, a gente tinha duas pautas essenciais, que é fim do foro privilegiado e prisão após condenação em segunda instância. E a gente viu que essa legislatura andou muito para trás no combate à corrupção. Todo mundo viu, acompanhou, isso é fato. O fim do foro privilegiado, já vou falar da segunda instância, que foi a tua pergunta, mas o fim do foro privilegiado, que eu acho que é muito importante falar, porque eu acho que isso é um dos principais problemas que nós temos aqui, porque faz com que você tenha cidadãos que sejam mais do que os outros, que tenham mais valor que os outros, que não sejam iguais aos outros. E está há 4 anos engavetado, pronto para ir para o plenário da Câmara, dá para votar em uma tarde, e não é votado e não tem vontade política. Esse é o ponto número 1, porque já foi aprovado, comissão especial, então, meio-dia resolveria a questão. A prisão após condenação em segunda instância é uma outra chaga do país. A gente vê bandido sendo solto o dia inteiro, né? A gente tem um monte de condenado solto, porque a pessoa está condenada e fica recorrendo, e ao passo que você tem um monte de não condenados presos. Então, é uma distorção absurda. E a prisão após condenação em segunda instância, nós já tivemos oportunidade de deixá-la chancelada e com a legislação adequada no pacote anticrime, nós perdemos por 7-6. A desculpa que foi dada quando a gente perdeu, tem que ser por proposta de emenda à Constituição. Criou-se uma comissão, tem um projeto de emenda à Constituição, que é do Alex Manente. Nós fizemos reuniões, comissão especial, tal. No dia da votação, trocaram 19 membros para não ser votado, para não ser aprovado. Então, assim, uma vergonha. Uma vergonha porque não tem vontade de resolver essa questão e de colocar bandido na cadeia. A ideia é soltar bandido mesmo. Então, tiraram 19 membros, trocaram, então a comissão especial não andou. Temos agora uma outra oportunidade recente no Código de Processo Penal, onde a gente pode voltar a discutir essa questão. O que é importante? Todo cidadão brasileiro pressionar o seu parlamentar e falar que quer prisão após condenação em segunda instância, porque a impunidade no nosso país é um absurdo. Então, o povo faz o que quer, rouba o quanto quer. A gente viu na pandemia, era dinheiro na cueca, dinheiro no bolso, dinheiro não sei onde, um monte de secretário sendo preso, prefeito. Uma pouca vergonha e impunidade cabe solta. Então, essas pautas não andam porque não tem vontade política. Então, cabe à população escolher parlamentares que defendam essa pauta. Em relação à prisão em segunda instância? É isso? O quê? A senhora defende, então, que Sou uma árdua defensora, levanto a bandeirinha, já fiz várias audiências e seminários na Frente contra a Corrupção do tema, e luto muito para que a gente tenha o fim do foro privilegiado e a prisão após condenação em segunda instância. Mas o fato é que nós não temos apoio para isso, vontade política para isso, pelo menos não nessa legislatura. Eu lembro que, inclusive, na eleição, meu primeiro ato como deputada na frente foi ir na casa, na residência oficial do Rodrigo Maia. Fui lá pedir, o Álvaro Dias, o Luiz Flávio Gomes, né, quando eu era vivo, nosso saudoso deputado e professor, nós fomos pedir para pautar o fim do foro privilegiado. E quando o presidente Arthur Lira ainda também era candidato, que a gente fez ainda conversas na Frente contra a Corrupção, a gente entrevistou todos os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados e a gente falou para ele as nossas duas pautas. Não tenho problema nenhum, né, em colocar tal se os líderes aprovarem. E se os líderes não têm interesse, se aquela meia dúzia não tem interesse, esqueça. A impunidade vai continuar comendo solto. Em relação, como é que o senhor avalia a relação Bolsonaro e Centrão? Gente, profundo amor. A relação é exatamente essa. Tanto assim que o Centrão foi o Bolsonaro que trouxe, foi o Bolsonaro que colocou. O Lira é presidente da casa, apoiador do governo Bolsonaro. O Ciro Nogueira, ministro, também são os dois grandes líderes do Centrão que estão ali, ponto. Eu acho que não precisa dizer muita coisa. Quem que compõe o Centrão? Só para o nosso
telespectador saber como é que é essa relação. Explica um pouquinho, deputada, a senhora que verdade, vivencia isso pessoalmente lá. Né? Fica até um termo pejorativo, né? A gente fala centrão, centrão. Né? Tem até alguns deputados que eu gosto muito, que são muito sérios, que estão ali em alguns partidos, deixando isso bem claro, porque eu costumo falar, é uma coisa tão... a gente fala assim, Centrão, cara, lá no Centrão tem muitos deputados que são sérios, que trabalham duro, que querem... Então, a gente tem parlamentares bons de todos os partidos. Falando do Centrão especificamente, você tem ali a oposição, são os partidos, no caso hoje, da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, e outros partidos assim. Você tem todos os outros partidos, porque o Brasil, 35 partidos políticos. Lá no Congresso Nacional são 24, né? Talvez agora tenha diminuído um pouco, mas que seja 22, 24. E você tem o direitão ali. Tudo que está ali no meio, que às vezes vai para cá e às vezes vai para lá, é chamado centrão. Né? Então, é claro que nesse bolo fica até injusto alguns comentários que são feitos, né? Porque a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo bolo, né? Porque dentro ali daquele bolo tem muita gente séria que trabalha bastante e tal. Mas, no geral, esse centrão, ele age em bloco. Então, é muito voto, é muita coisa. Então, quem tem o apoio do centrão faz aprovar as pautas. Por isso que muitas pautas são aprovadas, são atropeladas por conta disso. Quais os partidos que formam o centrão? PL, PP, ai meu Deus, precisa pegar a lista ali. PL, PP, MDB, Avante, todos os outros prós, todos os outros ali que não se definem nem como muito oposição esquerda, né, e nem como direita, no caso, quando tinha o PSL, no caso, né? Mas agora está tudo meio junto, misturado, né? O Novo é um partido independente liberal, né? É que tem algumas pautas... tem coisas que são feitas por blocos temáticos, tem coisas que são feitas pelo bloco dos acordos. Então, tem que ver aí as estruturas de poder como fica. A gente sabe também que tem uma negociação de cargos enorme. Então, tem negociação de cargo, tem negociação de emenda, tem divisão do bolo ali, tem a salinha do balcão de negócio. Lá tem muita coisa. Deputada, questão das emendas inteligentes, como é que elas funcionam? Olha, a emenda por critério técnico é aquela emenda que é destinada especificamente para que não tenha sempre uma chancela política e uma chancela de toma lá da cá. Então, olha, é comum, assim, às vezes, né? As pessoas, têm entidades que eu destinei emenda que eu nunca fui na cidade, não conheço ninguém lá. E quando a gente fiscaliza, pede, olha, manda prestação de conta tal... As pessoas falam, não, muito obrigado, olha, aqui a gente vai trabalhar para a senhora. E a gente fala, escuta, isso daqui não é toma lá da cá. Uso o dinheiro, conheço o meu trabalho, se gostar do meu trabalho, acompanhar e quiser me ajudar, quiser me apoiar, tá tudo certo. Mas a gente tenta não misturar as coisas, porque senão fica aquela coisa, eu te dou dinheiro e você trabalha para a minha reeleição. E fica esse toma lá da cá. E a gente vê que hoje, para o Estado, isso é nocivo, porque tem várias regiões do Estado que estão desassistidas, que tem vazios assistenciais, tirando o problema estrutural que precisa ser rediscutido, que às vezes, você falou, aqui a gente não tem deputado, tem região que vai falar, a gente está abandonado aqui. Então, como que ela funciona? Ela tenta trazer critérios objetivos, dentro também de uma análise do Estado, na medida do possível, porque é claro que tem muito a ser melhorado, mas a gente tenta privilegiar e suprir lacunas de uma forma técnica. Tem essa especialidade? Tem outro hospital na cidade vizinha? Não, lá não tem nada. Então, a gente tenta mapear. Então, são emendas que são selecionadas, olhadas com carinho. Não tem nenhum tá carimbado que, vamos mandar para cá, vamos mandar para lá. Todo mundo entra, se inscreve dentro dos programas que tem nos ministérios e essa análise é feita com pontuação. Então, é muito engraçado, porque fala a instituição tal tem pontuação 18, a instituição tal tem pontuação 16. Em caso de empate, tem critério de desempate. É como se fosse correção de prova ou campeonato de futebol. Porque municípios menores têm uma dificuldade muito grande de elaborar os projetos, né? Igual você falou, chega a propostas rasas, né? Rasas. Então, é muito complicado, porque os municípios menores até não têm uma condição técnica de mostrar um projeto melhor, adequado, né? E acabam ficando sem as emendas, esse que é o problema, né? Mas daí a gente também tem que discutir, porque das duas uma. Ou a gente qualifica, ou não tem que mandar dinheiro para lá. Vai mandar dinheiro para lá para quê? Para jogar fora dinheiro, para desperdiçar dinheiro? Eu acho que a gente tem que ser muito objetivo.
Municípios menores têm dificuldade, sim, mas eles aprendem a fazer. O meu gabinete, várias vezes, explica, não, faz isso, entra aqui, faz um projeto, manda modelo. E assim, quem recebe de verba pública tem que se capacitar, porque senão não tem que receber verba pública. Estou sendo bem objetiva, professora chata. Tá certo. Deputada, agradeço muito a presença da senhora aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Olha, é um prazer estar aqui, Rodrigo, me coloca à disposição. Quero fazer um comentário final. Agradecer, né, por vocês sempre divulgarem, sempre esclarecerem a população e trazer informação, porque eu acho que o que a nossa população precisa é boa informação para fazer boas escolhas, né? Lembrando que tudo que acontece no nosso país é a população que tem o poder de dizer sim ou não, né? Todo ano de eleição. Então, que façamos boas escolhas e que a gente possa continuar trabalhando pelo Estado que tanto queremos. Legal. Olha, e agradeço você, amigo internauta, você que acompanha o nosso trabalho no podcast Diário do Rodrigo Lima e também acessando o nosso portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br. Porque você sabe que aqui a gente trabalha para trazer as melhores informações para você, porque jornalismo aqui tem lado. O seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.